Vamos lá, pessoal. Eu sei que você aí de casa está pensando e tem certeza que o seu futuro vai ser realizado. Então vamos pegar aí a primeira questão. Dá uma olhada na tela aí. Como regra, a criação e a extinção de órgãos públicos não pode acontecer por decreto do chefe do Poder Executivo, mas apenas por lei. Meu povo, olha só, certinho, tá? Na verdade, tá até propriamente dito a palavra regra na questão, porque toda regra tem exceção. Nesse caso de extinção de órgãos públicos, esse aqui é somente por lei, tá? Porque tanto faz o órgão estar vago, quanto ter gente lá, o órgão estar ocupado de pessoas, tanto faz, somente através de lei em sentido formal é que pode ser extinto um órgão público, não pode ser através de decreto. Não confundir que a extinção de função e cargos públicos pode se dar de duas formas. Primeiro, quando ele está preenchido, e segundo, quando ele está vago. Se ele tiver preenchido, aqui somente através de lei. Se ele tiver vago, pode ser tanto por lei, quanto pode ser por decreto também. Esse decreto aqui é chamado decreto autônomo. Aonde ele está previsto, Evandro? Ele está previsto no artigo 84, inciso 6º, a linha B. O presidente da República, diretamente, através de decreto, pode extinguir funções e cargos públicos quando vagos. Então essa questão aí estava certa, bem tranquila a questão, não confunde a extinção de órgãos com funções e cargos. Beleza? Vamos passar para a próxima questão. Acerca da organização da administração pública no Brasil, assinale a opção correta. A criação de um ministério na estrutura do Poder Executivo Federal para tratar especificamente de determinado assunto é exemplo de administração descentralizada. B. As empresas públicas têm natureza jurídica de pessoa jurídica de direito público interno. C. A criação das autarquias é feita por lei, ao passo que as empresas públicas e sociedade de economia mista são criados por meio de registros dos atos de constituição no respectivo cartório. D. As secretarias de Estado e as autarquias estaduais fazem parte da administração direta. A resolução dessa questão aqui, ela trata do tópico organização da administração. Pessoal, eu costumo dizer o seguinte, ou você sabe ou você não sabe, tem que estudar. A organização da administração nas minhas aulas, ela é a base de tudo. Às vezes o aluno chega e fala, Evandro, eu nunca consegui aprender direito administrativo e, pô, com você ficou mais fácil. Não é que ficou mais fácil não, filho. É que eu comecei do início. Olha que legal, que prolixidade. Comecei do início. Porque as pessoas tentam começar direito administrativo por trás. Amigo, se você não aprendeu o que é administração direta ou indireta, você está lascado. Onde está o artigo 37, caput? Diz lá, toda administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes, seja ele da União, dos Estados, do DF, do município, obedecerão obrigatoriamente os princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O artigo 37, que trata da administração pública, ele quer que você aprenda quem é a administração pública. Administração direta é União, Estado, DF, município. Indireta, autarquia, fundação, sociedade, economia mista e empresa pública, que eu ensino uma regra para vocês, que é a fase. Fundação, autarquia, sociedade, empresa pública. Eu só inverto um pouco para você gravar. Fica fácil, a administração pública são 8 pessoas e nenhuma outra. Caiu fora desse rol? Não é. Nada mais, o conteúdo todo está dentro disso aqui. Olha só a primeira. Criação de um ministério. Aqui cai nas técnicas de centralização, descentralização e desconcentração. Criação de um ministério é você dividir órgãos para melhor estruturar e melhor trabalhar e melhor ter atividade administrativa. Isso nesse caso do ministério, é chamado desconcentração dentro da centralização, porque ministério é serviço centralizado, feito diretamente pela União. Então, pessoal, não é descem, é desconcentração. Tranquilo? Empresa pública. Empresa pública não é de direito público, é de direito privado, então está errado. Vamos pular C, que é o gabarito, vamos para D. Autarquia, meu filho, é da administração indireta. Secretaria e ministérios realmente é da administração direta, mas autarquia da indireta. Olha aqui. Fundação, autarquia, sociedade e empresa pública. Fase. Todas elas fazem parte da administração indireta. Vamos para o gabarito? Vamos! Olha só. A autarquia, meu povão, é a única que é criada diretamente através de lei específica. Matou a questão. Empresa pública e sociedade, elas são autorizadas por lei. Ou seja, ela tem que ter um adendo. Ela tem que ter os atos constitutivos dela registrado na junta comercial, como qualquer empresa normal. Então, matou aí a questão. Estava fácil essa questão de ser. Então, pessoal, cuidado. Autarquia criada. Fundação, sociedade, empresa pública autorizada por lei. Tem essa peculiaridade.
Estudou, passou, não estudou, amigo, tu toma pau na questão e a vida é assim. Vamos partir para a próxima questão aí. Com relação aos órgãos e agentes públicos, assinale a opção correta. A Constituição Federal admite a investidura derivada de cargo público para servidores civis, mediante a realização de concurso interno. B. Os órgãos administrativos não têm personalidade jurídica. C. Como decorrência do poder hierárquico, o agente público pode editar atos regulamentares. E D. Os agentes públicos só podem prover seus cargos por concurso público. O pessoal, na resolução de questão aí, essa daqui é bem fácil, tá? Vamos matar o gabarito que é a B. Órgão público, ele é regulamentado pela teoria do órgão. O órgão não tem personalidade jurídica, não tem patrimônio próprio, tampouco vontade própria. Os agentes agem em imputação à pessoa jurídica a que está ligado. O órgão não tem nada. Então, falou que ele tem patrimônio, ele não tem, questão certa, sem problema. Investidura derivada, meu povo, olha só. Como a gente está falando da 8.112, a mais latente nos concursos, que é o Estatuto de Servidores Públicos Civis Federais, quando ele fala em investidura derivada, ele fala, nós temos 7 formas de provimento de cargo público. Aí você já está enjoado na minha aula, né? Lembra da música? Nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução, são provimento para cargo público. Então, meu filho, você tem 7 formas. A nomeação é a única que é originária. Todas as outras formas são derivadas. Promoção, readaptação, reintegração, cada uma tem uma vertente. E nenhuma delas pode ser feita por concurso interno. Então, essa questão está errada. Agora, atos regulamentares. Meu povo, olha só. Atos regulamentares não é poder hierárquico. Ou bem ele é poder normativo ou bem poder regulamentar. Poder regulamentar só é dado aos chefes do Poder Executivo para editar decreto. Só ele solta o poder regulamentar. Poder normativo é para qualquer outro agente público que regulamente alguma coisa, por exemplo, portaria. Então, é dado aqui. Então, o que está errado é que os atos regulamentares ou são dados pelo poder normativo ou pelo poder regulamentar. Cada um com suas competências, tranquilo? Poder hierárquico não tem nada a ver, está errado. Carga em comissão e carga efetivo. Negativo, meu povo. Aí a questão está errada, porque para entrar não precisa ser obrigatoriamente por concurso público. Você tem o cargo em comissão, que o cara entra sem concurso público. Cargo de livre nomeação e livre exoneração. Então tá aí a resolução da questão. Matamos várias questões juntos, né? O legal foi que ele enfiou poderes, teoria do órgão, colocou a investidura que está no 8.000 e botou 8.112 aqui. Ou seja, ele pegou em uma só questão vários tópicos de matéria, mas organização da administração era o gabarito correto para quem estudou teoria do órgão, administração direta ou indireta, centralização, descentralização e desconcentração. Arrebentou nessa questão. Vamos para a próxima? No que toca os órgãos públicos, analise. 1. São centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais através de seus agentes cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertence. 2. Embora despersonalizados, mantêm relações funcionais entre si e com terceiros, das quais resultam os efeitos jurídicos internos e externos, na forma legal ou regulamentar. 3. São chamados singulares ou unipessoais, os que reúnem na sua estrutura outros órgãos menores, com função principal idêntica ou função auxiliares diversificadas. 4. Os órgãos independentes são originários da Constituição e representativos dos poderes de Estado, como ministérios, secretarias de Estado e demais órgãos subordinados diretamente aos chefes de poderes. Vamos à correção aqui, olha só. A1 é conceito de órgão, pessoal. O que está aí está certinho, tá? O órgão não tem patrimônio próprio, tem um pouco vontade própria. Os seus agentes trabalham em imputação à pessoa jurídica que está ligada e todas as outras situações que estão seguindo é tudo conceito de órgão, certinho. A segunda está certo também, porque ele é despersonalizado. Despersonalizado quer dizer que ele não é pessoa jurídica. Ele é mero feixe despersonalizado. E ele mantém relação jurídica entre si. Lógico, às vezes quando você pega da estrutura, você pega uma estrutura da União. Quando você pegou a estrutura da União, você pega lá o órgão independente, Presidência da República, você pega o Ministério da Justiça, você pega a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. Todos eles são órgãos, mesmo que de classificação diferente. Nesse caso aqui, independente, autônomos e superiores, mas eles mantêm relações funcionais entre si. Tranquilo? Então tá certinho. O 3 está errado, tá, pessoal? Órgão singular ou unipessoal, ele é sem divisão, ele não tem divisão interna. É um órgão que não se divide, órgão singular.
4, são independentes, tá certo, são originários da Constituição, são primeiro escalão. É lá que trabalham as pessoas de mais poder e que a competência vem aurida do texto constitucional. Então o gabarito dessa daí bateu a C, ou seja, correto está A1, A2 e A4. Beleza? Certinho, vamos partir para a próxima aí. A respeito dos órgãos públicos, pode-se dizer que A. São unidades que congregam atribuições exercidas por vários agentes públicos, que os integram com o objetivo de expressar a vontade do Estado. B. Se denominam colegiados, os que são integrados por outros órgãos públicos. Superiores são os que têm origem na Constituição. Estão colocados no ápice da pirâmide organizacional sem qualquer subordinação hierárquica ou funcional. D. São denominados autônomos, os órgãos de direção, controle, decisão e comando em assuntos de sua competência. Meu povão, na resolução da questão, eu vou trazer para vocês aqui a classificação dos órgãos, olha só, classificação, segunda posição, estatal. É bem bacana, sabe por quê? Você tem 4 órgãos classificados contra a posição estatal. O que é a posição estatal? Você vai gravar na tua cabeça assim, quem manda mais e quem manda menos. Eu tenho os órgãos independentes, eu tenho os órgãos autônomos, eu tenho os órgãos superiores e eu tenho os órgãos subalternos. Pessoal, esse tipo de questão aí você matava na eliminação, estava bem fácil. Evandro, como é que funciona? Até agora eu não entendi. Ele é a segunda posição estatal dependendo de onde ele está. Vamos trabalhar a união. A União é a pessoa jurídica de direito público da administração direta, que ela tem ligado a ela vários órgãos segundo a posição estatal. Evandro, eu nunca entendi o que é isso, órgão segundo a posição estatal. Meu filho, quem manda mais, quem manda menos. Vamos dar exemplo? Presidência da República, Ministério da Justiça, Polícia Federal e uma delegacia. Só para você entender o exemplo. O presidente manda no ministro, o ministro manda no chefe da polícia, o chefe da polícia manda no delegado da delegacia, que manda no agente, que não manda em ninguém. Tranquilo? É mais ou menos assim, segunda posição estatal, poder hierárquico pesado aqui. Só que cada órgão ele tem uns esqueminhas. Por exemplo, órgão que fala direção, chefia e decisão, superiores. Órgão de mera execução, subalterno, sem poder decisórios. O ministério, os autônomos é tranquilo, é você falar que são os ministérios e as secretarias. Não tem mistério. E os independentes são que vêm aurida da competência diretamente do texto constitucional, onde trabalham os agentes de mais alto escalão. O que acontece na prática? Na prática, a questão trouxe. A foi o gabarito. Ela trouxe exatamente a teoria do órgão. Ou seja, dentro desses órgãos aqui, que não são personalizados, somente a União é personalizada, trabalham agentes públicos. Por exemplo, dentro do órgão superior, trabalha o delegado de polícia, o agente da polícia, o delegado. Eles trabalham e manifestam a vontade de quem? Da União. Então estava certa a questão. O B estava errado, porque órgão colegiado é aquele que tem mais pessoas para decidir. Exemplo, Câmara e Senado, o órgão não sai a decisão de uma só pessoa, sai a decisão de um colegiado. A Câmara e o Senado, quando eles têm que decidir, eles decidem em quê? Em colegiados. Órgãos independentes, ele vem falando que era o superior e deu o conceito de independente, então está errado. Quem vem diretamente do texto constitucional são os órgãos independentes e não os superiores. Órgãos superiores, ele trouxe a classificação, colocou autônomo e o conceito de órgão superior, igual eu dei para você, então estava errado. Aqui na questão não é autônomo, o conceito é de órgão que? Superior, órgão de controle, direção e decisão. Na regra, meu povo, é fácil de acertar. Por isso é que eu digo, exercícios, olha, o que a gente está fazendo aqui é exercício, é a complementação, não é? O conteúdo é 60%. E o exercício é 40% de tudo que você vai fazer. Sempre focado na banca examinadora. Agora, na verdade, às vezes você tem uma banca CESP ou uma banca FCC, mas na verdade o conteúdo que cai em uma cai na outra. Não existe 8.112 da CESP ou 8.112 da FCC. 8.112 é para as duas. O que causa, às vezes, é a formatação de fazer a questão que muda um pouquinho. Mas, amigo, na regra, se você estudou, se arrebenta para qualquer concurso. Se ajustando, é claro, ao jeito da banca cobrar. E eu mostrei para você que, por exemplo, nesse tópico que ela foi bem bacana. Ela cobrou órgão público em todas e não complicou você. Bacana? Então vamos passar aí para a
Próxima questão. Em regra, os órgãos, por não terem personalidade jurídica, não têm capacidade processual, salvo nas hipóteses em que os órgãos são titulares de direitos subjetivos, o que lhes confere capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas e competências. Essa questão está correta, certinha. O órgão público, ele, na regra, ele não tem capacidade processual, tá? A não ser quando ele estiver defendendo direitos subjetivos dele, direito próprio, ele pode impetrar um mandado de segurança na defesa de competências quando violadas por outro órgão. Então, pela teoria do órgão, um órgão público não tem capacidade processual porque ele não tem personalidade jurídica. O órgão é um mero feixe despersonalizado, centro de competência. Só que em algumas situações, na exceção, ele tem direitos subjetivos. Então ele pode impetrar MS, mandado de segurança, na defesa de competência quando violada por outro órgão público. Só que preste atenção, meu povo, para ter esse tipo de capacidade processual, para ter direito subjetivo, somente dentro da classificação do órgão público, só os órgãos independentes e autônomos têm essa capacidade. Superiores ou subalternos não têm. Então a questão está correta, está certinha. Anexei esse detalhe para você aqui, para você não confundir nas questões de concurso, correto? Beleza. Vamos para a próxima questão aí. No que diz respeito à forma de organização, há determinação para que a sociedade de economia mista seja estruturada sob a forma de sociedade anônima e a empresa pública sob qualquer forma admitida em direito. Meu povo, certinho a questão. Lembra só, eu falei para você que tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista são consideradas administração pública indireta, mas ainda assim administração pública. O que eles têm em comum, Evandro? São pessoas jurídicas de direito privado, são autorizadas a sua criação por lei. Tá tudo certinho até aqui, só que existe uma diferença entre as duas. A diferença, ela está dentro do capital. A empresa pública, o capital de constituição dela é 100% o quê? Público. Sociedade de economia mista, 50% público mais uma ação pública. Então, na verdade, o que há aqui é o controle acionário por parte da administração. A questão não estava pedindo isso, mas eu já anexei isso aí. A questão estava aqui, ó, a composição dela. A empresa pública pode ser constituída sob qualquer forma admitida em direito, inclusive aquela que não está previsto como uma norma. Ela pode ser como qualquer forma. Ela pode ser LTDA, ela pode ser comandita por ações, ela pode inclusive ser SA. Então ela pode ser sob qualquer forma admitida em direito. Agora, a sociedade de economia mista é exclusiva, somente pode ser composta na forma sociedade anônima. Então a questão estava certinho, tá? Meu povo, cuidado para não confundir. Se cair a empresa pública pode ser constituída na forma de sociedade anônima, tá certo, porque qualquer forma engloba sociedade anônima. Agora, sociedade de economia mista somente através de SA. Então a questão estava correta, muito certinho, sem muito problema. A criação de um ministério na estrutura do Poder Executivo Federal para tratar especificamente determinado assunto é um exemplo de administração descentralizada. Meu povo, vem para cá. Questão errada. Porque criação de ministério é órgão da administração pública direta. A administração pública está trabalhando de forma centralizada. Então a gente está vendo aqui centralização, descentralização e desconcentração, coisa que a gente confunde bastante. Quando a administração cria um órgão e o órgão está trabalhando para ela, isso é centralização administrativa. Órgãos e agentes trabalhando para a administração pública. Se ela cria um órgão e o órgão trabalha para ela, isso é centralização. Se aquele órgão, por exemplo, Departamento de Polícia Federal, ele se divide em órgãos menores, esse aqui é o Departamento de Polícia Federal em Brasília, a Superintendência, e ele divide com uma delegacia de Cascavel, uma delegacia do Rio de Janeiro e uma delegacia de São Paulo, ou seja, um órgão se dividindo em outros órgãos para trabalhar melhor, divisão de órgãos, isso aqui é chamado desconcentração administrativa, são técnicas. Evandro, um ministério trabalhando para a União, todos esses órgãos trabalhando em prol da União. Como é que é o nome dessa técnica? Centralização. Órgãos e agentes trabalhando para a administração pública. Agora, e se esse órgão se divide em órgãos menores? Isso é chamado desconcentração, divisão de órgãos. A questão estava falando em descentralização. Lembrando que descentralizar ou descentralização é quando a administração direta pega a sua competência e passa para outras pessoas.
Lembrando que centralização não é pessoa. Pessoa jurídica é somente o ente. Ministério é órgão. Órgão não é pessoa jurídica. Então não pode haver distribuição de competência de uma pessoa para outra. Distribuição de competência de uma pessoa para outra é chamado descentralização. Quando a administração direta cria administração indireta através de outorga legal, igual foi dado no bloco. Delegação é quando a administração descentraliza para um particular, através de delegação por colaboração, cria os permissionários, concessionários e autorizatários de serviços públicos. Temos que tomar cuidado para não confundir descentralização, que é uma pessoa criando outras pessoas, com centralização, que é uma pessoa criando órgãos, com desconcentração, que é um órgão se dividindo para trabalhar melhor. A criação das autarquias é feita através de autorização legislativa. Vem para cá, meu povo. Aqui já estava pegando a criação da pessoa. Está errado, porque a autarquia é a única que é criada diretamente por lei. Lembrando que autorização para criação é diferente de criada diretamente. Fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública, todas elas são autorizadas. A autarquia é criada diretamente. Mas ela é considerada pessoa jurídica de direito público. Essa sim é de direito público. Mas ela desempenha um serviço público especializado. Essa é a diferença que ela tem entre a autarquia e uma fundação pública que é pessoa jurídica de direito público. Porque a autarquia é criada diretamente por lei, é pessoa jurídica de direito público. E a exceção da fundação pública, porque a fundação pública ela é pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. A regra é que ela é de direito privado, a exceção é que ela é de direito público. Elas têm muita coisa em comum. Uma autarquia, ela é criada diretamente por lei. Uma fundação pública, que é pessoa jurídica de direito público, também é criada diretamente por lei. A diferença é que a autarquia exerce o serviço público especializado e a fundação pública, pessoa jurídica de direito público, tem o capital personificado. Mas a maioria da doutrina considera que isso é chamado autarquia fundacional ou fundação autárquica, uma espécie de autarquia. Dei uma aprofundada na explicação, dei todas as características da autarquia, lembrando que a questão pedia criação. Diz que ela era autorizada por lei, por isso que a questão está errada, correto? Bem simples essa. A descentralização administrativa ocorre quando a administração pública direta distribui competência para pessoa jurídica administrativa distinta. Vem cá, meu povo. Olha o que ele acaba de falar aí. O legal foi que ele disse que a administração pública direta descentraliza a competência para pessoas jurídicas administrativas. Só existem 4 pessoas jurídicas administrativas no ordenamento constitucional brasileiro. Através do decreto 200 de 67. Quem são as pessoas administrativas que são previstas nesse decreto? Fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Só essas 4 que são consideradas administração pública indireta. Ou seja, a fase que eu ensinei para vocês. Grava a fase que não tem problema. Realmente, descentralização é quando há distribuição de competência para pessoa jurídica administrativa. Se é pessoa jurídica administrativa, é administração direta, criando a administração pública indireta. Só é criado através de outorga legal. Técnica administrativa de distribuição de competência de uma pessoa para outra, através de outorga, ou seja, é dado execução mais titularidade do serviço público. Cria as figuras da administração pública indireta. Correta essa questão também de fácil entendimento, não tem muito problema. Lembrando que esse tópico aqui, descentralização, é cobrado em quase todos os concursos, é obrigatório cobrar centralização, descentralização e desconcentração. Tranquilo? Vamos partir para a próxima questão aí. As autarquias compreendidas na administração indireta subordinam-se a um ministério em cuja área de competência estejam enquadradas sua principal atividade, mantendo com esse relação hierárquica de índole política administrativa, mas não funcional. Meu povo, questão errada, acompanha comigo aqui, errada. Olha só, esse aí é o tópico relação da administração pública direta com a administração indireta. A administração direta, ela tem competências constitucionais. Por vezes, ela não quer desenvolver o campo de atuação. O que é que ela faz? Ela descentraliza o serviço e atividade e cria outra pessoa da administração pública também, cria a fase.
Fundação, autarquia, sociedade, empresa pública. As pessoas, depois que, igual a autarquia, é criado, ou a fundação, sociedade, empresa pública são autorizadas por lei, elas recebem autonomia. Essa autonomia é autonomia administrativa, autonomia financeira e autonomia orçamentária. Ou seja, elas são independentes. Não existe o caráter da administração direta com indireta, aonde se ligue em hierarquia e subordinação. Olha só, não há hierarquia e subordinação. Hierarquia e subordinação é poder de mando, não há poder de comando. A administração direta não manda na indireta. O que há é o chamado controle. Evandro, o que é o controle? Quando houver fuga de finalidade. Se houver fuga de finalidade da administração indireta, a administração direta pode exercer o controle, que é chamado controle finalístico, ou seja, controle de finalidade, ou supervisão ministerial. Aqui é supervisão ministerial. Por quê? A autarquia, fundação, sociedade, economia e empresa pública está sempre ligada a um ministério em que a sua área de atuação está sendo especificada. Evandro, a administração direta criou a autarquia Banco Central, porque ela viu que precisava de uma pessoa para regulamentar a situação de crédito no Brasil. Tranquilo. Então ela é autônoma. Tudo que o presidente do Banco Central fizer, a administração direta não pode atacar, não pode comandar. Se ele chegar e quiser aumentar o juro em 10%, a administração direta não pode mandar que ele faça diferente. O que não pode acontecer é houver uma fuga de finalidade da autarquia. A autarquia foi criado, a autarquia Banco Central foi criado para delimitar o crédito no Brasil, aumentar e diminuir os juros. Quem foi criado para mandar carta, ser o Correio Aéreo Nacional? Uma empresa pública que ela recebeu o nome de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Se a autarquia Banco Central começar a exercer as funções da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ela vai estar fugindo da finalidade para que ela nasceu. Se ela fizer isso, o ministério que está intimamente ligado à autarquia Banco Central pode não comandar as ações, mas pode interferir através do controle, controlar a fuga de finalidade do Banco Central, que foi criado para uma coisa e está fazendo outra. O nome desse controle é controle finalístico e controle ministerial, mas não se confunde de forma alguma com hierarquia e subordinação, que é poder de mando. Essa é a relação que a administração pública direta exerce sobre a indireta. É chamada vinculação. A vinculação não tem nada a ver com hierarquia e subordinação. Caiu hierarquia e subordinação entre a administração direta e indireta, a questão está errada. O nome é vinculação. Evandro, como é que é o nome desse controle? O controle, a fuga de finalidade que a administração direta exerce sobre a indireta é chamada tutela administrativa. Questão também bem tranquila. Vamos agora passar para a próxima questão. Segundo os órgãos públicos, é correto afirmar que os órgãos autônomos são classificados como A. Ministérios e secretarias. B. Sua competência vem aurida do texto constitucional. C. Possui personalidade jurídica. E D. Possuem patrimônio próprio. Na resolução dessa questão, o que eles pediram? Eles pediram a teoria do órgão, mas eles queriam a classificação de um órgão X. Qual que era o órgão? Órgão autônomo. Meu povo, órgãos públicos, em geral, eles têm algumas características. Não possuem patrimônio próprio, não possuem personalidade jurídica, são meros centros de competência. Os agentes estão em imputação à pessoa jurídica que está ligada, ou seja, todos os atos do agente são imputados diretamente à pessoa jurídica. Se você for federal, você está ligado à União, estadual ao Estado, municipal ao município. Possui uma pequena autonomia, que é o quê? Garantir direitos subjetivos. Na prática, ele pode entrar com mandado de segurança. Somente um órgão contra o outro, e ainda assim só dois, os independentes e os autônomos. Mais alto escalão. Os órgãos autônomos ele tem uma característica legal. Se você lembrar que eles são ministérios e secretarias, ou seja, ministérios na União e secretarias nos estados e nos municípios, acabou o problema. Evandro, Secretaria de Segurança Pública é o quê, meu filho? Se é secretaria, é órgão autônomo. Aí você vem aqui na questão e a gente já matou, né? O que a gente matou? De cara, a gente matou que era o A, porque é Ministério e Secretaria, está aqui o gabarito. O B, meu povo, estava errado, porque competência aurida do texto constitucional é diretamente o órgão independente, a primeira classificação dele. Bem, ele, na verdade, na questão falava que ele possuía patrimônio próprio, está errado, ele não possui. E falou que ele possuía patrimônio, ele não possui. Por isso que a questão está errada, ó. Eles não possuem patrimônio e não possuem personalidade jurídica.
Matamos aí a questão, estava fácil, questão sobre o órgão público. A gente tem que estudar a organização da administração, que ela passa lá pela administração direta ou indireta, ela passa pela teoria do órgão e vem diversos desdobramentos dela, centralização, descentralização e desconcentração. São matérias que não são difíceis, mas você tem que fazer, estudar o conteúdo, revisar a matéria, fazer um resuminho e em cima de exercício simulado. Ok? Um abraço, fica com Deus.